Esta questão aqui, pessoal, eu tirei do livro de Bi da 5ª edição, a questão 2.7, onde diz o seguinte: uma estaca é arrancada do solo com o auxílio de duas cordas, como na figura abaixo. Letra A. Com alfa igual a 30 graus e utilizando trigonometria, determine o módulo da força P necessário para que a resultante na estaca seja vertical. E na outra letra, que é a letra B, ele pede o seguinte: qual o módulo correspondente da resultante? Como resolver exercícios de estática do ponto material? Será que tem passos que possam ajudar o estudante na resolução desses exercícios? Pois é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Aprenda a resolver exercícios de forças no plano, envolvendo estática, ângulo entre duas forças e resultante de duas forças. Olá, pessoal! Aqui quem fala com vocês é Carlos Rhodes, em Engenharia. Vamos ver mais alguns exercícios resolvidos de estática do livro de Bi da 5ª edição. Tem muitas razões para resolver exercícios de estática de forças no plano, de maneira sistemática, passo a passo, pois o estudante tem um guia para não se perder diante de forças no plano, exercícios resolvidos aqui apresentados. Então, vamos ao vídeo. Então, pessoal, aqui foi dada a pergunta e aqui está a imagem. Aqui a estaca, Ele diz que essa força aqui é 120 N. Essa outra, ele não informa quanto que é uma força P e pergunta qual é o valor dessa força. Esse ângulo aqui formado com a vertical, entre a força de 120 N e a vertical foi 25 graus. Esse alfa aqui ele deu na questão. Ele disse que era, vamos ver aqui, alfa é quanto? 30 graus. Então, qual o resumo aqui da questão? O que é que ele quer saber na questão? É dada essa estaca, está sendo feita uma força, aqui no caso, para a esquerda de 120 N. Ele quer saber na questão quanto é essa força feita para a direita, aqui quando ele colocou P, e qual é a resultante, a intensidade da resultante dessas duas forças aqui, sendo que ela vai estar na vertical. Passo 1. Então, são 10 passos que eu vou colocar aqui. Vamos ver o passo 1, o que é que diz. Colocamos as forças no plano cartesiano e retiramos os dados da questão. Então, aqui como você está vendo, essa força aqui para a esquerda aqui foi 120 N. Eu coloquei aqui 120 N, eu chamei aqui de F de A. E para a direita, essa força aqui ele não diz quanto é, só diz que é P. E aí eu chamei de F de B. Esse ângulo aqui, ele deu que foi 25 graus. E o outro, que ele chamou de alfa, mas ele deu na questão, ele vale 30 graus. Então, eu coloquei aqui o plano cartesiano, fazendo coincidir a origem do plano cartesiano na origem das duas forças dadas. E retirei os dados da questão. F de A foi 120 N, coloquei aqui os dados, 120 N. F de B, ele diz que é P, então F de B é igual a P. E ele quer saber a resultante entre essas duas forças que foram dadas. Passo 2. Traçamos as retas paralelas às forças e onde elas se cruzarem, traçamos a força resultante. Então, aqui você tem aqui a força B. Então, eu tracei aqui uma paralela, está vendo aqui em azul? Uma paralela à força B e também tracei uma paralela à força A. No cruzamento delas duas, eu tracei a força resultante, onde ela tem origem na origem das duas forças e extremidade onde houve o cruzamento dessas paralelas que eu acabei de traçar. E agora, escolhemos a força fixa e circulamos. Então, você tem aqui a força A e você tem a força B. Você escolhe uma das duas para fixar. Você pode fixar A ou pode fixar B. Então, eu circulei essa daqui, força de B, escolhi essa aqui. Então, para mim, FB vai ser a força fixa. Passo 3. Movemos a força não fixa para a sua projeção. Então, você veja que a força não fixa era essa daqui. Ela estava aqui, inicialmente. E aí,
movemos a força não fixa para a sua projeção. Então, eu tirei ela daqui e botei aqui ó, na projeção dela. Então, esse passo é importante, o passo 3. Para isso que eu faço, para formar um triângulo, né? E depois, achuramos o triângulo. Eu coloquei aqui com linhas amarelas, mas você pode riscar aí no caderno de vocês. Então, para que é que eu faço isso? Porque você perceba, tem dois triângulos, tem esse da esquerda e tem esse da direita. Então, eu coloquei isso aqui para chamar a atenção, né, a visibilidade, para que eu não me atrapalhe na hora que eu esteja fazendo a questão. Então, é para isso que eu fiz esse achuramento aqui. Passo 4. Prolongamos a força fixa e colocamos o ângulo V. Então, se essa aqui é a minha força fixa, eu dei um prolongamento nela e coloquei aqui o ângulo V. E quem é esse ângulo V? Esse ângulo V é esse ângulo que fica entre as duas forças dadas. Então, tem esse aqui, que foi quanto? 25. Eu coloquei aqui. Mais esse outro aqui, que foi 30. Então, 25 mais 30, 55 graus. Então, já descobri quanto vale o ângulo V. Ele vale 55 graus. Passo 5. Aplicamos a propriedade dos ângulos suplementares e achamos o ângulo FFP, ou seja, o ângulo formado entre a força fixa e a projeção da força não fixa. Então, é esse ângulo aqui, ó, FFP, ó, formado entre a força fixa e a projeção da força não fixa. Lembra que ela estava aqui, eu trouxe para cá. Então, aqui é a sua projeção. Então, vamos descobrir quem é esse ângulo daqui. Ó, veja como é fácil. Você vai pegar essa força aqui, a FFP, vai somar, ou seja, você vai pegar esse ângulo aqui, FFP, e vai somar com esse outro ângulo aqui, que é V. Então, FFP mais V tem que dar 180, que é os ângulos suplementares. Então, quero saber quem é FFP, coloca aqui. O vértice, né, esse ângulo aqui, a gente já acabou de descobrir nesse instante, foi 55. Coloquei aqui, isso é igual a 180. Passando para cá, vai ficar FFP é igual a 180. Aqui está somando, passa para cá subtraindo. 180 menos 55, FFP é igual a 125 newton. Então, acabamos de descobrir esse ângulo aqui. Ó. Ele vale 125. Só consertando aqui, né? Que aqui é graus, né? Passo 6. Colocamos no triângulo os ângulos FFR e AF. Quem é o ângulo FFR? É o ângulo formado entre a força fixa e a força resultante. Ele já deu na questão, não precisa a gente se preocupar com isso. Ele disse que na questão vale quanto? 30 graus. E agora, vamos colocar aqui o ângulo AF. O ângulo AF também é fácil de saber, porque ele é ângulos alternos internos. Ó, você tem essa paralela aqui em azul, a essa aqui que é da força B. Tá vendo? Essa reta paralela a essa e essa transversal cortando as duas. Esses dois ângulos aqui fica entre essas duas paralelas, um do lado e outro do outro. Daí, nós chamamos de ângulos alternos internos. Internos porque está entre as duas paralelas e alternos porque esse está de um lado e alternou esse está do outro. Então, quem é a F? É 25. Então, já descobrimos que a F é 25. Então, foi isso que acabamos de fazer no passo 6. Colocamos no triângulo os ângulos FFR e AF. Então, esse foi dado na questão e esse aqui nós acabamos de calcular. Passo 7. Observamos se tem um ângulo do triângulo entre duas forças conhecidas. Se tiver, aplico lei dos cossenos. Se não, lei dos senos. Então, vamos lá. FFP, quanto foi esse ângulo? Descobrimos que foi 125. FFR, qual foi o valor desse ângulo? Ele deu na questão, foi 30. E AF? Através dos ângulos alternos internos, descobrimos que foi 25. Então, como saber se vamos aplicar a lei dos cossenos e do seno? Então, é fácil de você verificar. Ó.
Se você olhar aqui, ó, vamos começar por esse aqui, ó, o FFR, esse ângulo, vamos ver quem são os lados que está ligado a ele, do triângulo. Ó, R, eu não sei quanto é que vale, e FB, que é P, eu também não sei. Então, está descartado aplicar a lei dos cossenos para esse ângulo. Vamos ver nesse. Esse ângulo AF, né, que vale 25, aqui. Desse lado, você tem aqui a resultante, que você não sabe o valor. E aqui, do outro lado, você tem FA, que vale 120. Então, esse lado não está conhecido. E para aplicar a lei dos cossenos, tem que ser dois lados conhecidos. Então, não posso aplicar para esse ângulo. Esse outro aqui, que é o FFP, eu tenho a medida desse lado do triângulo, FA, que é 120, mas não tenho a medida desse outro. Resumindo, eu não posso aplicar a lei dos cossenos para esse triângulo aqui. Então, eu já sei que eu vou ter que aplicar o quê? A lei dos senos. Passo 8. Aplicamos a lei dos senos. Essa parte aqui do denominador nunca muda, sempre vai ser igual. É seno de FFR, seno de FFP e seno de AF, que é o ângulo que faltava. O que você vai ter que fazer é só aqui em cima, que vai botar sempre o lado oposto. FFR, então está aqui o ângulo FFR. Quem é o lado oposto a ele? FA, então em cima coloquei FA. Ângulo FFP, aquele, FFP. Qual é o lado que está oposto a ele? Se você olhar aqui, é quem? R. Coloquei aqui. Ângulo AF, aqui está ele. Quem é o lado que está oposto a ele? FB. Coloquei aqui. Então, aplicamos aqui a lei dos senos. Passo 9. Vamos substituir aqui os valores, né? Aplicamos a lei dos senos. Então, vai ficar FFR, que é aqui embaixo, vale 30 graus. FFP, aqui nós descobrimos que vale quanto? 125 graus. AF, nós acabamos de descobrir que vale 25 graus. Colocamos aqui, substituímos todos os ângulos. Né? Em cima, FA, substituímos por 120. R, não sabemos quanto que é. E P, também não. O passo 10. Achamos o ângulo FFR, que nesse caso, para essa questão, já podemos pular essa etapa aqui. Por quê? Porque o ângulo FFR, ele já é conhecido, né? Porque ele já deu na questão. Ele vale quanto? 30 graus. Então, esse passo aqui já podemos pular. Se nessa questão ele tivesse pedido, digamos assim, o ângulo θ, aqui é formado entre a horizontal aqui, eixo X, e FB, esse ângulo θ, era só você fazer θ mais FFR, esse ângulo aqui, tem que dar quanto? 90. Então, se esse ângulo FFR é 30, θ é igual a 90, passa para cá, menos 30, 90 menos 30, 60 graus. Então, esse ângulo aqui formado entre o eixo X e a força FB seria de 60 graus. Mas na questão ele não pediu, só estou ilustrando se pedisse, né? Para vocês verem como é que faz. O ângulo, achamos agora o ângulo FFP. Nesse caso também podemos pular essa etapa. Por quê? Porque o ângulo FFP, que é esse aqui, nós já acabamos de achar anteriormente, né? Esse ângulo vale quanto? 125 graus. Já achamos, podemos pular essa etapa aqui também. Essa aqui agora é o seguinte, achamos a resultante R. Como é que você vai fazer a resultante R? Aqui vai ser o seguinte, só lembrando, né, que o seno de FFR, aqui, ó, seno de FFR, esse ângulo aqui foi quanto? 30. E FFP, quanto foi esse ângulo? 125. O seno de 30, nós já sabemos que foi quanto? 0,50. É só fazer esse cálculozinho aí na calculadora. E o seno de 125, você joga na calculadora, você vai obter 0,82. Para achar essa relação aqui, alguém está perguntando, você pode fazer o seguinte, você vai dar uma olhada aqui. Ó. Você tem essa razão, 120 sobre 130,
E você pode igualar com essa outra, igual a R sobre 125. Foi isso que eu fiz aqui. R é igual a quê? Sobre 125, que o 125 foi quanto? 0,82. Agora é só resolver a proporção. 0,50 vezes R está multiplicando, então R é igual, passa para cá dividindo, fica 0,50. E aí você multiplica 120 vezes 0,82 e coloca no numerador. Vai dar 98,30. Logo, R vai ser igual a 98,30 dividido por 0,50. Então, a intensidade da resultante vai ser quanto? 196,60 newton. Então, uma das perguntas que foram feitas aí foi essa. Qual a intensidade da resultante entre essas duas forças? Então, você acabou de descobrir. Essa intensidade vale 196,60 newton. Por último, vamos achar aqui a força P. Como é que faz para achar essa força P? A mesma coisa. Você vai pegar lá da aplicação da lei dos senos. Você vai comparar aqui, por exemplo, essa razão 120 dividido pelo seno de 30 é igual com essa outra razão aqui, P sobre seno de 25. Foi o que eu fiz aqui. O P sobre o seno de 25. Quanto foi o seno de 25? Joga na calculadora, você achou quem? 0,42. E esse aqui é o seno de quanto? De 30, né? O seno de 30 vai valer quanto? 0,50. Agora é só você resolver a proporção. 0,50 vezes P vai dar, você está multiplicando, passa para cá dividindo, então P é igual, bota aqui embaixo 0,50. E o numerador? É só multiplicar aqui, ó. 120 vezes 0,42, você achou 50,71. P é igual a 50,71 dividido por 0,50. Logo, qual é a intensidade dessa força P que você estava procurando? P é igual a 101,43 newton, que é a outra pergunta que é feita aqui na questão. Então, se você ainda não é inscrito em meu canal, aproveita para se inscrever para não perder nenhum vídeo e deixe um like para fortalecer o canal. Era isso que eu tinha, pessoal, para falar neste vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu subo o vídeo aqui em meu canal segunda-feira e quinta-feira, sempre às 19 horas. Fui, até o próximo vídeo, pessoal.